Esporte que joga quarta-feira. Alô, Antônio Gabriel. Forte abraço pra você e pra quem tá ligado aqui nesse primeiro tempo do assunto é futebol. O Sport ontem na Ilha do Retiro diante do Palmeiras conheceu mais uma derrota na Série A do Campeonato Brasileiro. 1 para o Porco, 0 para o Leão. O gol da partida foi marcado pelo Gustavo Scarpa ainda na primeira etapa, depois de um cruzamento da direita do volante Danilo. Essa derrota deixou o Sport com 6 pontos na 16ª colocação da Série A do Campeonato Brasileiro. Campanha em 9 jogos de 1 vitória, 3 empates e 5 derrotas, apenas 4 gols marcados e 8 sofridos, saldo negativo de 4 e aproveitamento de 22%. O rubro-negro só não entrou na zona do rebaixamento nessa rodada porque o São Paulo perdeu em casa de virada para o RB Bragantino pelo placar de 2-1 e permaneceu na 17ª colocação com 5 pontos conquistados. Após a partida, o técnico Humberto Louser conversou com a imprensa. Ele revelou que a maior preocupação dele nesse momento, à frente do Sport, é com o sistema ofensivo. O Leão fez mais uma partida ruim contra o Palmeiras ontem. Lá na Ilha do Retiro, não conseguiu produzir no setor de ataque, apesar da defesa ter sido mais uma vez sólida, principalmente com Sabino e Rafael Thierry. E outro ponto que o treinador rubro-negro tentou esclarecer em conversa com a imprensa, assumindo a responsabilidade, foi a respeito da inconsistência do Sport durante essas últimas 9 partidas da primeira divisão. Um time que consegue até fazer bons jogos, mas logo depois cai de rendimento e não consegue evoluir. Acho que falta pra gente justamente ter essa sequência, né, de bons resultados. Como você bem frisou, contra o Grêmio a gente fez uma boa partida, bem equilibrado. Contra o Juventude, primeiro tempo nosso muito bom, poderíamos ter saído à frente. Perdemos aquele jogo numa situação que a gente estava 9-4. Se a gente for contextualizar cada derrota, é claro que nós estamos aqui para transferir a responsabilidade maior, ela é minha. A gente tem procurado essa evolução, essa melhoria. É claro que nós precisamos dar resposta de imediato. Infelizmente hoje, depois de um jogo que nós fizemos lá contra o Santos, conseguimos neutralizar a mobilidade, a movimentação do adversário, tivemos possibilidade de transitar, de chegar ao gol do adversário. Infelizmente nós não fomos efetivos nesse último passe. O que tem mais nos dificultado a conseguir a vitória é justamente essa transição de meio para o ataque, né? Então a gente tem errado alguns passes, algumas combinações, aí faz com que o jogo se torna lento quando você erra, proporciona ao adversário uma recomposição mais rápida, e aí você tem a dificuldade de infiltrar numa defesa mais montada, né? Então isso tem sim nos trazido essa dificuldade. Então a gente tem procurado passar para os atletas para poder qualificar essas escolhas, qualificar esse gesto técnico também, para que a gente possa ter essa fluidez de jogo e conseguir chegar ao gol adversário. Pronto, tá então a participação do técnico do Sport, Humberto Louser, aqui nesse primeiro tempo do assunto é futebol. Próximo compromisso do Leão, pela 10ª rodada da Série A do Brasileirão, acontece quarta-feira, 7h15 da noite, no Antônio Ascioli, em Goiânia, diante do Atlético Goianiense, que vive uma boa fase nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Venceu o Grêmio ontem, na Arena do Grêmio, por 1-0, e esse resultado até derrubou o técnico Thiago Nunes da equipe gaúcha. O Atlético Goianiense, nesse momento, está na 7ª colocação da Série A, com 13 pontos conquistados. O Sport também dá sequência à maratona de jogos. Para se ter ideia, as últimas 5 partidas aconteceram no intervalo de 13 dias. É um calendário apertadíssimo para o técnico Humberto Louser tentar encaixar a equipe titular. E um desfalque é certo para esse jogo contra o Dragão de Goiânia. O atacante Paulinho Mocelin tomou o 3º cartão amarelo ontem contra o Palmeiras e por isso está suspenso. São destaques do Sport aqui no primeiro tempo do Assunto é Futebol. O Sport jogou com o mesmo time. Esse time que perdeu de 1-0 ontem para o Palmeiras foi o mesmo que jogou uma boa partida contra o Santos na Vila Belmiro e empatou de 0-0. Pois é, essa equipe oscilou para baixo. Oscilar
é normal quando se está montando um time, mas a oscilação para baixo, ela chamou a atenção. O Sport foi um time sem força dentro de campo. Segundo tempo, o time estava trotando sem objetivo na partida, apenas se defender. E durante toda a partida, uma transição lenta, ruim, perdendo bolas, sem criatividade no meio, que é uma atribuição de Thiago Neves, sem definição no ataque, cuja responsabilidade é do André, do Everaldo e do Neilton. Então isso faz repensar o time e provavelmente venha mudanças de jogadores ainda na busca do melhor. E quanto mais muda, mais difícil fica o entrosamento e se chegar ao chamado time ideal. Então o Sport ainda está nesse processo. É como um avião que está correndo na pista, mas não consegue velocidade para decolar. É o que está acontecendo com o Sport. Isso está lhe deixando na 16ª colocação, quer dizer, a um passo do Z4. Se o Sport não começar a ganhar, vai cair para a zona do rebaixamento, o que fica muito mais difícil a luta, porque a luta vai ser para sair daí, a luta para não cair. Ainda está em tempo de se pensar na melhor formação para que esse time de fato possa decolar. Mas que foi uma decepção, porque se achava que o time era aquele que começou essa partida, que tinha jogado contra o Santos. Mas hoje já se está repensando o time do Sport Clube do Recife, o que é mau negócio.